Olá pessoal, eu sou Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Hoje nós vamos conversar sobre um livro que foi uma relação de altos e baixos a minha leitura dessa história. Eu estou me referindo ao livro Elementais, do autor Michael McDowell. Ele, de certo modo, é um clássico do gênero terror. Ele foi publicado em 1981, ou seja, já tem mais de 40 anos. E o autor Michael McDowell, além de ter sido amigo da família King, de Stephen e da Tabitha, ele também foi um autor bem produtivo. Ele usou de vários pseudônimos diferentes para publicar vários tipos de histórias. E também trabalhou com roteiros para TV e cinema. Essa história foi publicada aqui no Brasil pela editora Darkside, numa edição bem bacana, como vocês podem ver. Darkside, né, tem o seu padrão já de qualidade, que todo mundo já conhece. A gente tem uma folha de guarda sempre bem chamativa, bem bonita. Tem o fitilho, certo? Para você marcar a página em que você está. E dentro do livro, sempre tem alguns elementos gráficos bem bacanas. Esse daqui até que não tem tantos, tá? Tem outros livros que são mais enfeitados, que tem ilustrações e tudo mais. Essa edição aqui, no meu ponto de vista, foi um pouco mais modesta. Mas sempre tem essa fechadura, essa lingueta, na verdade, na abertura dos capítulos. E a diagramação é bem bacana. As duas questões que me incomodaram durante a leitura não tem nada a ver com a edição em si, tá? A edição não tem defeitos nenhum para mim. Aqui a gente vai conhecer duas famílias que já há alguns anos estão entrelaçadas por uma amizade de longa data das matriarcas dessas famílias e também algumas relações amorosas que surgiram ao longo das gerações entre essas duas famílias. O livro começa de forma bem envolvente, tá? Ele prende a gente logo de cara, porque a gente vai acompanhar aqui a morte de uma mulher chamada Marian Savage. Ela é a matriarca da família Savage, que é uma família podre de rica, certo? Uma família, assim, muito abastada, que tem várias propriedades. O filho da Marian, o Duffin, é um cara literalmente descrito no livro como uma máquina de fazer dinheiro. E ele nem é tão talentoso, nem tão habilidoso assim, mas ele sabe conduzir muito bem os negócios da família e multiplicar também esses negócios. Literalmente, ele atrai dinheiro. Tanto que, mais ou menos, na metade do livro, vai ter uma questão envolvendo petróleo nas propriedades aqui da família Savage, propriedades essas que estão sendo cuidadas pelo Duffin. E eu pensei, gente, eu queria ter só um pouquinho da sorte desse camarada com tanta grana. Mas, na sua vida pessoal, ele não tá tendo tanta sorte assim, não. Primeiro que seu irmão mais velho, que eu esqueci agora qual era o nome, mas não importa, tá? Ele se perdeu num veleiro, ele saiu velejando e nunca mais voltou. Ele saiu em alto mar e nunca mais apareceu. Já tem aí um trauma, certo? Na família. A Marian, a sua mãe, falece, certo? Já no começo do livro, ela tinha já alguns problemas de saúde e acabou morrendo em decorrência deles. E agora para o Duffin, restou apenas a sua esposa, a Lig, e a sua irmã, Mary Scott, que escolheu ser freira. Ela desistiu dos negócios da família, desistiu também da possibilidade de se casar, de ter filhos, e decidiu seguir a vida religiosa, a vida de freira. E tem um porquê, tá, gente? No comecinho de Elementais, então, a gente se depara com a cena do velório da Marian Savage. E acontece uma coisa muito estranha durante esse velório. Na verdade, duas coisas muito estranhas. A primeira delas é que ele não é aberto para todo mundo. Só as pessoas mais próximas, escolhidas a dedo, puderam participar do velório. Puderam estar presentes no mesmo local onde o corpo da Marian Savage estava sendo velado. E durante esse velório tem um momento ali que o padre e o responsável, certo, pelo sepultamento, os dois se afastam do local onde o corpo da Marian Savage está sendo velado, onde ela está ali, né, no seu caixão e tudo mais. Eles saem da sala e deixam apenas ali o Duffin, o filho da Marian, a Lig, que era a nora dela, certo, a esposa do Duffin, a Big Bárbara, que é uma senhora aqui que era a melhor amiga da Marian, o filho dela, o Lucker, a neta dela, dessa Big Bárbara, chamada India, e a Mary Scott, que era a outra herdeira da Marian Savage, a irmã do Duffin. Chega um ponto ali do velório em que o Duffin e a Mary Scott precisam cravar uma adaga na mãe, no defunto da mãe. Tudo porque há toda uma história do passado da família Savage em que algumas pessoas foram sepultadas ainda vivas.
E aí, para ter a certeza de que as pessoas dessa família estão realmente mortas quando forem enterradas, durante o velório, uma adaga é cravada no peito, no coração daquele provável defunto, para ter certeza que ele está morto. Se não estava morto antes, vai estar agora, depois de levar um golpe de adaga no peito. E tudo isso já vai criando uma aura, uma atmosfera bem sombria para o livro. E vai criando também vários questionamentos na mente do leitor. Depois que toda essa questão da morte da Marion Savage é resolvida, o velório é feito, eu não lembro se ela foi cremada ou se foi sepultada. Depois que o velório e a despedida da Marion Savage acontece, essas duas famílias, a família Savage, representada aqui pelo Duffin, e a família McCry, representada aqui pela Big Barbara, pelo Lucker, pela sua filha India e pela Liggy, que é a filha da Big Barbara e esposa do Duffin, eles decidem passar uns dias em Beldame, uma região litorânea do Alabama, onde essas duas famílias possuem 3 residências, 3 casas bem suntuosas à beira-mar. Eles vão até lá para superarem o luto, para esparecerem. Pessoas com muita grana, certo? Fazem isso, né? Estou traumatizado, estou triste, estou abatido, vou viajar. Vou para Paris, para Florença, na Itália. Vou tirar umas férias, sei lá no Canadá. No caso deles, nas mansões à beira-mar em Beldame. Só que, assim que eles chegam lá, algumas coisas bem estranhas começam a acontecer. O lugar em si já é estranho, porque quando a maré está alta, o lugar onde as 3 casas foram erguidas, ele meio que vira uma ilha. Ele é cercado por uma quantidade de água que isola a propriedade. Então, se passar por alguma situação ruim ali, vai ter que lidar com ela. Não vai ter como sair de lá. Só depois que a maré abaixar, que aí sim eles tiverem como partir dali. Aparentemente, aquelas casas são casas normais, certo? Onde eles já têm o hábito, o costume de passarem as férias. Porém, a gente descobre que 2 das 3 casas são ocupadas. Uma pertence à família Savage, a família dessa mulher, né, da Marion, que morreu no início do livro. E a outra pertence aos McCry, a família da Big Barbara. A terceira casa que há ali não está sendo habitada porque há alguns anos uma duna está meio que tomando aquela casa. Está se infiltrando ali e a casa está num lento processo de degradação. Ninguém põe o pé lá dentro. Não apenas por causa da areia que está tomando aquela casa e tornando ela, de certo modo, perigosa, mas também porque, aparentemente, há coisas sobrenaturais naquela residência. Relatos de antigos convidados das 2 famílias, da família Savage e McCry, que já foram passar alguns dias ali, em Beldame, naquelas casas, relatos de pessoas que estiveram ali, dizem que assombrações foram vistas lá dentro da terceira casa. E a India, essa adolescente que temos aqui na história, filha do Lucker, que é filho da Big Barbara, ela também vê algumas pessoinhas ali dentro. Também vê algumas coisas estranhas nessa terceira casa. E todo o mistério por trás dessa residência começa a tomar a mente dessa garota. Ela vai querer de todas as maneiras averiguar, descobrir o que há por trás daquela casa. Uma outra personagem que aparece aqui é uma senhora chamada Odessa, que é empregada das 2 famílias. Ela vai estar ali para cuidar delas, para cozinhar e tudo mais. E ela tem todo um lado místico, sabe? É uma pessoa bem entendida espiritualmente falando. E ela tem ciência de que tem forças muito malignas dentro daquela terceira casa. E é melhor não mexer com elas, porque elas podem não gostar muito de serem incomodadas. Esses seres sobrenaturais e maldosos que estão vivendo ali naquela terceira casa, supostamente, tá? Porque durante o livro a gente vai entendendo ou não se há algo sobrenatural lá dentro daquela casa. Esse algo sobrenatural que haveria lá são os elementais, que dão título ao livro. E quando eles se manifestam, porque sim, tem coisa barra pesada lá dentro. Quando eles se manifestam durante o livro, gente, olha, aqui tem algumas das melhores cenas de terror que eu já li em uma história. Portanto, Elementais é sim um bom livro de terror, tá? Você que quer sentir alguns arrepios, quer sentir tensão, medo durante uma leitura, está aqui uma indicação, tá? Elementais. Porém, eu não poderia finalizar essa resenha sem dar 2 ressalvas aqui sobre a história. Eu não gostei nem um pouco dos diálogos dos personagens.
Não do que eles falam, mas sim da maneira como eles falam. Pelo fato do Alabama, que é onde a história se passa, ter toda um linguajar próprio, né? Tem seu sotaque, tem suas características próprias, o autor quis expor isso na trama. Ele incluiu esse linguajar diferenciado, certo? No livro, na escrita. E na tradução ficou parecendo muito um linguajar de gente da roça. Aquele linguajar bem antiquado, assim, que é dito, né, que pertence ao povo da roça. Por exemplo, as palavras que são derivadas do verbo estar aqui nunca tem o ex na frente. Por exemplo, estive nunca tem o ex, é sempre tive. Está nunca tem o ex, tem só o tá. Estava não tem o ex, é só tava. Tem outros tantos aqui também, mas tudo do verbo estar, tá? Que a pessoa que fez a tradução, deixa eu ver aqui quem foi, Eduardo Alves, fez então essa escolha. Todas as palavras que derivam do verbo estar, certo? Que são da conjugação do verbo estar, não tem o ex na frente. E tem outras palavras também, durante os diálogos, que foram ceifadas, tá? Para que ficasse um linguajar mais característico, digamos assim, nos personagens. E como é o tempo todo, incomoda. Porque fica uma coisa muito coloquial. Fica coloquial ao extremo. E a mim incomodou, tá, gente? Pode ser que não incomode a vocês, mas a mim incomodou. Outra coisa que também não rolou nem um pouquinho comigo foi simpatia pelos personagens. Eu literalmente não gostei de nenhum personagem aqui nesse livro. Não me simpatizei, não me envolvi, não torci por ninguém aqui. Todos são bem chatos, no meu ponto de vista, tá? Principalmente os que têm mais destaque. O Looker é muito chato, a Big Bárbara é muito chata, a Índia é uma adolescente, sabe, daquelas que se acham a dona da verdade. É aquele tipo de adolescente que se acha um ser iluminado, entendido. Por ser da atualidade, todo mundo que é de outra geração não sabe tanto assim do mundo e da vida quanto ela. E a maneira como ela se relaciona com o pai também, pra mim, é uma coisa assim, sem pé nem cabeça. O Looker, de certo modo, é liberal demais com essa filha. E não gostei, tá? De nenhum dos personagens aqui. E as cenas que não envolvem momentos de sobrenatural na trama, tirando uma ou outra, a maioria delas, pra mim, foram bem entediantes. As cenas que descrevem a rotina deles, o calor que eles sentem, e o tédio, e não tem nada pra fazer aqui nesse lugar, e tudo mais. E os pequenos dramas que cada um tem, certo? Que cada um vive. Chatos. Mas as cenas de sobrenatural na história salvam o livro, tá? Principalmente o final. Os capítulos finais do livro são fantásticos, tá bom? Nesse sentido, de terror na trama, tá? Mas o meio ali da história tem umas barrigas, no meu ponto de vista. Tem algumas cenas ali que, pra mim, foram bem entediantes de se ler. Mas, no geral, quando você o enxerga como um livro de terror, é sim um bom livro, tá? Tirando esses detalhes da linguagem durante os diálogos dos personagens, tirando uma ou outra cena mostrando a rotina deles ali em Beldame, que pra mim foram bem entediantes, e essa questão de que eu não me simpatizei, não criei empatia por ninguém aqui nessa história, não gostei de nenhum personagem, todos eles são bem chatos pra mim, tirando esses defeitos, o restante do livro é muito bom. Toda a questão sobrenatural da trama, e as reviravoltas e os perigos que ela traz para a história, para mim foi muito boa. Então é isso. Essa foi a resenha do livro Elementais. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui, que deixou o seu like, que já se inscreveu no canal. Um forte abraço e até mais. Tchau.